Ao longo dos anos, nós ouvimos falar sobre vários casos de escândalo dentro da igreja. Muitas vezes entre líderes e pastores evangélicos, né? Esses casos costumam aparecer até às vezes em rede nacional. Pessoas que talvez tenham permitido que Deus as usasse, mas que talvez não tenham persistido em conhecer o Senhor. Que talvez tenham mandado só no raso, não tenham mergulhado profundamente na presença de Deus. Não tenham completado o processo que Deus tinha para elas. Muitos líderes eloquentes que falavam bem, manejavam bem as escrituras, colocavam paixão em suas palavras, né? Usados para curar pessoas, muitas vezes para libertar pessoas. Homens e mulheres de Deus estabeleceram grandes igrejas, mas que com o passar do tempo caíram. Vocês conhecem casos assim? E a Bíblia fala a respeito disso. Eu queria que você abrisse em Mateus no capítulo 7, a partir do versículo 20. Mateus capítulo 7, de 20 a 23. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Senhor, eu fui pastor numa comunidade grande. Dediquei minha vida ao pastoreio durante anos da minha vida. Profetizei, evangelizei. Construí uma mega igreja. Minha rede social é bombada. Apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Pessoas usadas por Deus, mas que não passaram pelo processo até o final. Talvez tenham parado no meio. O meio do processo é a parte mais difícil. Quando Deus está nos tratando, quando Deus está nos moldando, né? O meio do processo é sempre mais difícil. Aceite o processo pelo qual você está passando. Busque enxergar o agir de Deus nos momentos mais difíceis da sua vida. Porque é nos momentos mais difíceis da nossa vida que se iniciam os processos de Deus em nós. Que Ele nos lapida, que Ele nos molda, que Ele nos prepara. É buscar ser transformado, sabendo que a transformação da nossa mente, ela é um processo. Eu gostaria de que vocês abrissem em Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2. Vou fazer vocês abrirem a Bíblia hoje, tá? Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então esse versículo ele trata dois pontos aqui, né? O primeiro fala sobre prestar culto a Deus, o que é prestar culto a Deus, e o segundo fala sobre transformação da nossa mente. E os dois são relacionados aqui. Vamos lá. O versículo diz: se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E o que é isso? Culto racional. Então o que é um culto racional a Deus? Se oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Dentro da igreja, cada um de nós tem uma porção, certo? Então, por exemplo, o pastor Bruno, ele tem uma porção. A porção dele é trazer a mensagem para vocês aqui. E a porção dele é também cuidar de ovelhas, cuidar de pessoas, né? É a porção do pastor. Existem pessoas que, como o pessoal do staff, a porção deles é servir a comunidade, intercessão, orar por vocês.
Então cada um aqui cumpre um papel dentro do corpo, né? Cada um tem a sua porção. Mas nós não nos reunimos na igreja para receber a bênção de Deus. Não é esse o papel desse ajuntamento, né? Nós não nos reunimos para prestar um culto a Deus. O que nós fazemos aqui é uma celebração. É a reunião dos santos. É um ajuntamento, onde nós somos edificados uns pelos outros. O pastor pode te edificar com um conselho, o pregador com uma palavra, a intercessão ora, o louvor conduz vocês num tempo de adoração. Nós edificamos uns aos outros. Mas o que o texto nos comunica é que não é apenas durante esse momento de celebração que nós prestamos culto a Ele. Nós somos o culto. O que nós somos, a maneira como nós agimos, é um culto racional a Deus. Vocês conseguem compreender a dimensão disso? Se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. Se oferecer como sacrifício vivo é fácil? Eu fico me lembrando da cena de Jesus caminhando até o local onde ele seria crucificado, arrastando aquela cruz. É fácil se oferecer como sacrifício vivo? Morrer para a sua vontade é fácil? Então para pensar que a maneira como você trata a sua esposa, a maneira como você trata o seu marido, a maneira como você trata a sua mãe, a maneira como você trata os seus filhos, como você lida com um colega de trabalho que talvez esteja te perseguindo, ou uma pessoa que tem te prejudicado. Esse é o seu culto racional a Deus. Em cada circunstância da sua vida, em cada momento da sua vida, você consegue prestar um culto racional a Deus. Quando você entrou no seu trabalho, quando você entrou na sua casa, você está prestando culto racional a Deus. Através daquilo que você tem entregado para as pessoas. O que eu faço, como eu reajo quando alguém do meu lado está passando por necessidade, é um culto racional a Deus. Se eu sou generoso, eu estou prestando um culto racional a Deus. Isso é adoração. Deus não te criou para viver num aquário, né? Protegido do mundo, do pecado. Eu me lembro que eu assisti um filme muitos anos atrás. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar, mas o nome do filme era Jimmy Bolha. O menino vivia dentro de uma bolha inflável. O filme era meio pastelão, assim. A mãe dizia para o menino que se ele saísse da bolha, ele ia ser contaminado. Ele tinha uma doença rara, podia ser contaminado pelo mundo. E aí ele vivia isolado numa bolha. Deus não nos criou para isso. Ninguém aqui nasceu para viver dentro de um aquário, separado do mundo. Deus nos expõe. Ele não quer te manter protegido do pecado e do mundo. Ele quer te expor. Mas por quê? Por que Ele não me protege? É porque o que nós fazemos no nosso dia a dia sobe como incenso, como aroma agradável às narinas de Deus. A maneira como você reage quando uma pessoa está te perseguindo é um culto racional a Deus. É a tua adoração. É a adoração mais pura, mais genuína. A adoração mais pura e mais genuína que Jesus entregou, na minha opinião, foi quando ele descobriu que Judas era o traidor. Foi quando ele entendeu, ou pelo menos sinalizou, talvez ele já soubesse, mas sinalizou que Judas o trairia. E deu um beijo nele. Isso é adoração. Aqui nós cantamos louvores, adoramos a Deus, celebramos o nome daquele que vive. E é muito gostoso, é muito bom, mas lá fora, dentro da sua casa, no seu trabalho, nas suas horas livres, é ali que você presta culto a Deus. Pensa bem. Como que você tem vivido a sua vida? Eu gostaria de que você se autoanalisasse. Como você tem vivido a sua vida?
Se a minha vida ela é um culto a Deus, se o verbo que se fez carne habita em mim, por que eu escolheria pecar? Se nós fomos transformados, como a palavra diz, nós somos transformados do nosso estado de morte, no qual nós estávamos anteriormente, por que eu iria pecar? O domínio próprio, ele sempre vai servir de porta de entrada para nós aprendermos a viver em amor. Sempre. Então, muitas vezes, quando nós nos convertemos, recebemos a Jesus, e a palavra nos exorta para amarmos o próximo, e tem gente que é difícil de amar, né? Tem gente que a gente conhece que é difícil de amar. E a palavra nos exorta para amar o próximo, muitas vezes a gente se esforça. Fala, eu não quero, mas eu vou me esforçar. Eu não quero resolver aquele problema, mas eu vou me esforçar. Então o domínio próprio, ele é uma porta de entrada para nós aprendermos a viver em amor. Inicialmente, na nossa jornada com Deus, nós usamos o domínio próprio para dominar os nossos impulsos, né? Dominar nossos desejos, que muitas vezes não estão alinhados com os desejos de Deus. Eu vou me esforçando para abrir mão dos meus planos, dos meus sonhos, dos meus desejos. Mas aí vem a segunda parte do texto. Não se adaptem ao mundo, mas transformem-se pela renovação das vossas mentes. Transforme-se, o texto diz, né? Ele não diz eu vou te transformar, Deus vai te transformar. Ele diz transformem-se. Ou seja, exige um certo esforço da nossa parte. Exige movimento. Não é eu recebi Jesus e vou ficar esperando ele me mudar. Deus participa do processo, sim, mas exige movimento, exige esforço. Então, 3 pontos importantes. Eu preciso entender que minha vida, as minhas ações, as minhas escolhas são um culto a Deus. Eu preciso me esforçar para que a minha vida suba como adoração a Ele. E nesse processo eu transformo a minha mente. É exatamente nesse fluxo que eu transformo a minha mente. Amém? Abram em Hebreus no capítulo 10, versículo 14. Porque por meio de um único sacrifício, Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Pelo sacrifício de Jesus, meu espírito se torna perfeito. Então, à medida que eu recebo a Cristo, eu recebo um espírito perfeito, íntegro. Mas eu sou santificado pelo processo. Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Não os que foram santificados, os que estão sendo santificados. Então, sua vida com Deus, ela sempre vai ser um processo. E quando finalizar, Ele vai te levar, irmão. Fica tranquilo. Quando você chegar no fim do processo, Ele não vai te deixar aqui para você não se corromper de novo. Como Enoque, né? Ele aperfeiçoou quem? Aqueles que estão sendo santificados, aqueles que aceitaram passar pelo processo até o final, sem tomar atalhos. Nós somos aperfeiçoados através da nossa salvação, sim, mas nós precisamos extrair de nós aquilo que foi gerado em nosso espírito através da morte e ressurreição de Jesus. Colocar para fora a semente. É mais ou menos, imaginem o seguinte, que você adotou uma criança. Você adotou, entregou amor, fez tudo por ela. Mas ela continua se comportando como estranha dentro da sua casa. É assim que muitos vivem. Vivem na presença do Pai, mas vive como estranho. Não adotou a cultura do lar. Se vocês não quiserem abrir, não tem problema. Filipenses
capítulo 2, versículo 12. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Ou seja, continuem trabalhando para desenvolver a salvação. Ponham em ação a sua salvação. Continuem desenvolvendo aquilo que vocês receberam. E para isso você precisa transformar sua mente. Eu renovo a minha mente quando eu exponho ela a palavra. A palavra ela nos muda, a palavra ela nos transforma. Declare dia após dia. Fixe na sua mente: eu sou filho de Deus. Eu sou amado com amor incondicional. Eu sou quem Ele diz que eu sou. Eu sou filho e co-herdeiro em Cristo Jesus. Leia a palavra, medite na palavra. Busque ao Senhor. Alinhe a sua mente, suas emoções e os seus desejos à semente que foi plantada em você. Você recebeu uma semente. Você recebeu uma pérola, algo precioso. É nosso papel alinhar nossa mente, emoção e desejos a essa semente que a gente carrega. E isso exige esforço. Busque a presença de Deus. Isso é necessário. Usufruir da presença de Deus é parte do processo. Ler a palavra é parte do processo. Descartes, ele trouxe a lógica do penso, logo existo, né? A Bíblia, ela traz outra lógica. É a amo, logo existo. O que eu quero dizer com isso? Viver e agir pelo que eu amo. O que nós amamos é o que nos move. Se você ama o dinheiro, você vai agir e viver em prol do dinheiro, do capital. É isso que vai te fazer levantar todas as manhãs, animado para trabalhar. Porque eu vou ter a minha recompensa. Eu vou receber o que eu amo. Se você ama a Deus, você vai viver e agir como alguém que recebeu uma semente incorruptível. Tornando essa semente, sendo cauteloso para tornar essa semente uma árvore e produzir frutos. Mas muitas vezes nós aprendemos a viver debaixo de uma lógica religiosa. Eu tenho certeza que muitos aqui já passaram por algumas igrejas. E ao longo do tempo a gente vai aprendendo a viver através de uma métrica religiosa, né? Onde eu preciso agradar a Deus para Ele me dar o que eu quero. Eu levo uma oferenda para a divindade, né? E a divindade me abençoa. Mas a lógica do Evangelho é que em Cristo eu tenho tudo o que eu quero e tudo o que eu preciso. Ele me transforma e me faz nova criatura. E nele eu tenho tudo. Os processos pelos quais Deus permite que eu passe mudam a maneira como eu enxergo a vida. Mudam meus desejos e mudam os meus valores. É assim que eu sou transformado de semente para uma árvore frutífera. De repente eu não preciso mais me esforçar para produzir frutos. De repente, quando chega a estação certa, os frutos surgem. É assim a nossa vida com Deus. No começo é sofrido, é difícil. É carregar a cruz a cada dia. Mas chega um momento que os frutos começam a se tornar visíveis. Então, se eu era explosivo, já não sou mais. Se eu era uma pessoa que respondia sempre com dureza, eu me torno uma pessoa mais mansa, mais humilde. Eu percebo que meus comportamentos vão mudando conforme eu caminho com Cristo, conforme eu estou inserido em uma vida dentro de uma comunidade. Não se esqueça que Jesus não veio para estabelecer uma religião. Ele não veio estabelecer a religião certa. Eu não estou aqui essa noite porque eu sou religioso.
Ele morreu para transformar o homem em nova criatura. Nos tornar uma nova humanidade, em um novo mundo redimido, em um novo reino. Essa é a nossa vocação. Se você não fizer isso, Deus te castiga, né? Se você agradar a Deus, Deus te abençoa. Se você der uma oferta grande nessa noite, você vai ser abençoado. A gente é encharcado com essa teologia da prosperidade, né? Brasil, América Latina toda foi muito encharcada com a teologia da prosperidade. Essa barganha, essa permuta com Deus sempre. Isso é sincretismo religioso, que leva o cristão a viver por regras. Eu vou obedecer, porque se eu obedecer, Ele vai me abençoar, Ele vai abrir aquela porta que eu estou esperando, aquele contrato que eu estava esperando vai sair. Eu vivo por regras e não por ter sido transformado. Eu não dou uma grande oferta porque eu amo a Cristo, eu quero ver o reino expandir. Mas porque no fundo eu quero ser abençoado. Uma transação comercial, né? Eu pago aqui na frente, Jesus emite a nota e depois a mercadoria chega lá em casa. Eu vou me tornando cumpridor de regras, eu praticamente volto para a lei. Podendo viver essa graça maravilhosa de Jesus, a gente escolhe voltar para a lei, porque a lei é segura, né? Parece que nós mudamos o fluxo do evangelho, de alguma maneira. Saímos da graça direto para o cumprimento da lei de novo. E quando eu falo nós como igreja, como corpo de Cristo na terra. Evangelho não tem nada a ver com pode ou não pode. Pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Evangelho tem muito mais a ver com quero e não quero, com escolhas. Ele me torna capaz de tomar boas decisões. Afinal, minha mente foi transformada. O Evangelho, ele expande a nossa compreensão a respeito da vida de Deus e nos leva a entender que nós somos nova criatura. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tem mais a ver com a maturidade da consciência de quem tem raízes em Cristo do que com policiamento de comportamento. Muitos anos atrás eu participei de uma igreja que policiava muito comportamento. Pode, não pode, vai, não vai, deve, não deve. E é horrível. Você está sempre preocupado com o que vão pensar, com se pode, se não pode fazer isso, se pode sair com tal pessoa, se não pode sair com tal pessoa, se pode fazer tal coisa, se não pode, se pode ouvir tal coisa, se não pode. O Evangelho tem muito mais a ver com a maturidade da nossa consciência. É entender que eu tenho raízes em Cristo. O reino de Deus não é formado de aparência exterior, mas é gerado de dentro para fora. Foi isso que Jesus comunicou quando ele veio à terra. Esse era o embate dele com os fariseus. Eles mostravam tudo o que eles faziam. Por fora eles eram pessoas maravilhosas. Serviam a comunidade local, davam dízimo de tudo que recebiam. Mas por dentro, sepulcro caiado, essa é a expressão, né? Podres. O reino de Deus não é formado de aparência exterior. Ele é gerado de dentro para fora. Tem a ver com aquilo que foi semeado no seu coração. Nós nos perdemos quando nós usamos como régua o comportamento humano. Você viu o que o fulano fez? Cara, que absurdo, meu. E ainda diz que é crente. Como cristãos, nós temos essa mania de policiar o outro, como se o outro precisasse disso. Nós somos movidos por propósito, não por comportamento. Comportamento é simplesmente reflexo daquilo que está dentro de nós. Conforme nós nos comprometemos com esse propósito eterno, que é muito maior do que nós mesmos, nosso comportamento passa a ser mudado.
Então, se você deseja ser transformado, entenda que você precisa cumprir o processo de Deus na sua vida. Amém? Seja sincero. Você quer ser usado por Deus? Ou você quer ser transformado por Deus? Porque ser transformado por Deus exige esforço. Vai exigir muito mais de você. Mas eu não quero chegar no grande dia. Eu fiquei pensando nisso nessa semana. Eu não quero chegar no grande dia e Jesus olhar para mim e falar: eu não te conheço. Sabe que quando eu me tornei pai, eu sou pai de 2 filhos, e quando eu me tornei pai, eu comecei a enxergar meus filhos como uma extensão de mim na terra. Acho que até porque normalmente os nossos filhos se assemelham bastante a gente, né? Manias, traquejos, são super parecidos, né? Então a gente começa a ver eles, parece que é uma extensão de nós, né, na terra. Meus objetivos de vida mudaram quando eu me tornei pai. Como pai de 2 filhos, meu objetivo de vida está sendo criar filhos que sejam o mais próximo possível daquilo que eu entendo que é certo. Então eu e minha esposa, nós temos muito cuidado com aquilo que a gente transmite para eles, né? Eu não quero que eles tenham mentalidade de escravo. Sabe como é que é a mentalidade de escravo? O escravo, ele faz o mínimo para receber aquilo que ele acha que ele merece. É troca. Eu vou fazer o mínimo, assim eu não apanho, né? Assim eu não sou disciplinado. E aí pelo menos eu recebo o meu prato de comida. Eu vou agradar meu pai para que ele me dê o que eu quero. Não, eu quero que meus filhos sejam pessoas humanizadas, que conseguem refletir, que conseguem pensar. Tudo que eu faço tem consequência. Pessoas que sejam empáticas, né? Que estendam a mão ao próximo. Só que para isso, eu e minha esposa, nós temos que ser extremamente intencionais na educação que a gente entrega para eles. Ensinar a repartir, a não perder o controle quando está com os amigos ou com a gente, né? A doar brinquedos, roupas. Então a gente torna parte do processo. Vai ganhar um brinquedinho novo, vamos doar um brinquedinho que você não usa agora? Vamos criar um fluxo aqui, filho? Vamos compartilhar o que você tem? Vem uns amiguinhos em casa, compartilha o que você tem, filho. Não para ter algo em troca, mas para moldá-los. Deus é intencional nos processos nos quais Ele faz você passar. Mas por que, Deus, eu estou tendo que passar por isso? Você já se perguntou por que eu estou tendo que passar por isso de novo? Não existem situações na nossa vida que a gente passa mais de uma vez? Situações difíceis e que a gente passa mais de uma vez? Por que eu estou passando por essa situação? A resposta está aqui hoje. Deus é intencional nos processos aos quais Ele nos faz passar. Deus é extremamente intencional e pedagógico. Ele nos ensina. Em cada situação da nossa vida Ele nos ensina. Basta a gente observar, prestar atenção, buscar entender o que Ele está nos comunicando. O Pai deseja te transformar à sua imagem e semelhança. Se você deseja ser transformado e não apenas usado por Deus, eu quero te convidar a você se colocar de pé. Se você deseja ter um compromisso firme com Cristo e não apenas viver uma vida de regras e religiosidade, eu te convido a você se colocar diante do Senhor nessa noite. Se vocês se esquecerem de tudo que eu falei hoje, guardem isso. Eu preciso entender que a minha vida, ações e escolhas são um culto a Deus. Eu preciso me esforçar para que a minha vida suba como incenso agradável às narinas de Deus.
Minha vida é adoração a Deus. É nesse processo que eu transformo a minha mente. É nesse processo que eu alinho as minhas emoções e os meus comportamentos à semente que eu recebi. Guarde isso no seu coração. Não importa aquilo que você faz aqui dentro da igreja apenas. Mas eu gostaria que nessa noite você refletisse sobre o que você tem entregue ao mundo. O que você tem revelado ao mundo? Tem mais a ver com a semente que você recebeu? Com essa semente incorruptível que você recebeu? Ou tem mais a ver com a cultura da sua casa, com a cultura da sua família? Se você pode, feche os seus olhos. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor não olha para os nossos comportamentos. O Senhor não olha o exterior. O Senhor enxerga aquilo que nos move, Senhor Jesus. Nós desejamos, Senhor, nessa noite ser transformados por Ti, Senhor. Nós desejamos frutificar, Senhor Jesus. Mesmo sabendo que o processo é longo. Cada irmão e cada irmã que se levantou aqui nessa noite, Senhor, está dando um passo em direção a Ti, Senhor Jesus. E reconhecendo a necessidade de Te buscar, Senhor. Reconhecendo a necessidade, Senhor, de viver uma vida mais próximo de Ti, Senhor Jesus. E reconhecendo a necessidade de viver o processo até o final. Obrigado porque o Senhor não nos criou para sermos cumpridores de regras, robôs, mas o Senhor nos criou para darmos frutos. Obrigado porque Tu és o grão de trigo que caindo em terra morreu e produziu muitos frutos. Que nós possamos passar por esse processo, Senhor. Assim como o Senhor, que é o grão de trigo que caiu na terra e morreu produzindo fruto, que nós possamos, Senhor, ser quebrados, para que do interior da semente que o Senhor plantou dentro de nós brote vida, Senhor Jesus. Venham frutos, Senhor Jesus. Nós declaramos que nós precisamos de Ti, Senhor, e sem Ti nós nada podemos fazer. Opera em nós, Senhor, trazendo transformação. Em nome de Jesus. Se você pode, adore ao Senhor. Levante a sua adoração a Ele.